Vamos lá, que Deus abençoe. Nós estamos aqui na Escola de Ministros da Última Hora com o tema do assunto do estudo, é o batismo no Espírito Santo. Tá? E conforme você tem o material, nós temos algumas informações importantes nesse estudo, tá? Que tem uma diferença da atuação do Espírito Santo no decorrer das dispensações, né? E resumidamente, no Antigo Testamento, a gente tem que entender que ele era dado a uma pessoa só, era dado em porção, era temporário, não habitável no homem e pousava sobre a pessoa, né? Aí depois da promessa de Joel 2, 28 e 29, que nós temos aquela evidência de Atos 2, é que se cumpre o derramar e o habitar, né, o Espírito Santo de fato morar dentro do homem mediante a fé em Jesus Cristo, que é o milagre do novo nascimento. O Espírito de Deus morando no Espírito do homem, tá bom? Então nós vamos entender o seguinte, nesse momento, no dia de Pentecostes, tá bom? Olha que interessante, justamente na festa que veio 50 dias após a Páscoa, o Espírito desceu como primícia para a igreja. E Pedro disse bem claro que essa promessa do batismo com o Espírito Santo não só era para judeus e os presentes, mas para todos quantos Deus ainda ia chamar, tá? Que se refere a nós hoje, tá? E o que é interessante, um dos sinais foi a glossolalia, línguas estranhas e línguas de outras nações, que eles nem sequer sabiam falar e começaram a pronunciar naquele dia. Gente, isso aqui é um tema muito sério, tá? Às vezes nós vemos informações errôneas sobre essa questão. Dois pontos são vistos na Bíblia, nós não vamos passar aqui, mas o material é suficiente para que você entenda. O batismo no Espírito Santo se dá nas línguas estranhas de duas classes. As línguas ininteligíveis, que Paulo vai falar muito sobre elas, que ninguém entende, né? Tanto que deve haver interpretação, e as línguas de outros idiomas que você nunca falou, tá? Então, existem as línguas ininteligíveis, que não é nenhum idioma aqui da Terra. Se você ler os contextos lá, você vai ver que o próprio contexto mostra que é uma língua. Chamamos aqui, a Bíblia fala da língua dos anjos, tá? Mas tem a língua também do idioma, um inglês, um português, um coreano, né? um espanhol, que você pode falar para que todos entendam. E neste dia houve esse acontecimento, tá bom? Então, para que não tenha dúvida quanto a isso. Porque alguns falam, mas a língua estranha não é aquela que o pessoal fala aí embolado que não entende, é outras línguas de nações. Não. O dom foi manifesto dessas duas formas, línguas de idiomas existentes e de um idioma que não existe na Terra, tá? Então, preste atenção nisso, tá? Outra coisa, você vai ver que Jesus traz uma nova lei. Realmente no Antigo Testamento você vê mais milagres do que o Novo. Mas no Novo Testamento teve uma lei, né? Se dois de vós concordarem, né? Então você tem que crer. O próprio Jesus, ele não efetuou muitos milagres, né? Onde havia muita incredulidade, tá? Isso é uma lei que é vista no Novo Testamento, que não havia no Antigo, tá? Outra coisa, por isso até inclusive que em certas casas queria fazer um milagre muito forte e não levava todo mundo, levava os mais íntimos, tá? E conforme o texto você vê essa questão. Jesus fala de uma promessa, né, para os discípulos, que se os homens que são maus sabem dar boas coisas, você vai ver Lucas 11, versículos 9 ao 13. Quanto mais Deus, né, vai dar boas coisas, se referindo ao Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. Além do Espírito Santo estar disponível como promessa, habitação, né, representação de Cristo para nós hoje, né, em poder e fruto, observamos que ele ainda deve ser buscado, né? Então no versículo 13 aí, o Espírito Santo é uma dádiva que deve ser buscada, tá? Preste atenção. O que é falado, esse Espírito Santo que nós estamos falando de ser buscado, é
o batismo, né, o poder. Porque é como quando você é salvo, né, você é vestido dessa graça da salvação, mas quando você recebe o poder, aí você é revestido para uma vida de maior ousadia. Né? Então vamos lá. Então o Espírito Santo é prometido, né, como pessoa, né, e como o seu poder também, que é o que nós estamos falando aqui. Tá? E João 15, 26 fala desse ajudador, né, esse paracletos para o lado dele, né, que estará conosco, né, esse outro da mesma essência, né, que é o Espírito da Verdade, que vai dar testemunho. E essa promessa é o que? Desse Consolador, desse Paracleto. É que quando Jesus subisse na ascensão, o Espírito Santo desceria no dia de Pentecostes. Tá? Ainda que alguns céticos tentem negar as evidências do Espírito Santo, não há como, é bíblico. O Espírito Santo, seus dons, seu fruto, é bíblico. Tá? E Jesus fala em João 16, do 7 ao 10, se eu não for, ele não virá. Então ele é real, ele é uma pessoa. E Jesus é o batizador, né, com o Espírito Santo. Então olha só que interessante. Tem um quadro aí no material que vai explicar aí essa questão da Páscoa ao Pentecostes, são 50 dias. Então Jesus vai se entregar, né, na Páscoa, e aí 50 dias passam e a promessa é cumprida. Então vamos lá, Lucas 24, 7 vai mostrar o corpo de Jesus na sepultura por 3 dias. Tá? Atos 1, 3, após a sua primeira entrada no céu, né, 40 dias, você vai somar aí, tá? 40, e após a sua segunda entrada no céu, 7 dias, Gênesis 8, 12, por tipologia lá na pomba que sai. Tá? Então nós temos aí 40 mais 7, 50 dias. E Atos 2, do 1 ao 4, que é o dia de Pentecostes, né? Você vai ter o 50º dia, que é a soma dos 3, né, dias lá da sepultura, dos 7 da segunda entrada no céu de Jesus e dos 40 dias da primeira entrada, das 50 dias nas primícias, né, na festa das primícias. Então o Espírito Santo veio justamente como primícia aí para aqueles que tinham recebido essa promessa, tá? O batismo. E no demais o material está aí rico para abençoar vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.